Conversei com o André Cury, empresário de Yuri Alberto, e no vídeo de hoje do canal do Nicola falo sobre a possibilidade de transferência do atacante para a Inter de Milão. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, como é que vão funcionar os pagamentos dos salários para Fabrizio Angeleri. Preciso te contar sobre o Corinthians, que tenta a renovação do contrato de João Pedro Tchoca, uma das grandes novidades dessa temporada. Já Record e Globo seguem batalhando pela audiência, com interferência direta em Corinthians e São Paulo. Preciso falar agora sobre João Pedro Tchoca, zagueiro do Corinthians que tem causado excelente impressão, e uma série de notícias surgiram nos últimos dias. Há quem garanta que o Corinthians já buscou a renovação, há quem garanta que não. Há também a informação de que o empresário dele tem problemas de dívidas com o Corinthians. Quero trazer todos os detalhes do que eu consegui apurar. Esse atleta, que virou titular absoluto de forma merecida aos 21 anos de idade, está de fato negociando a renovação do contrato. O vínculo termina em dezembro de 2026 e foi renovado em maio do ano passado, mas a alegação é de que, até por seu status de titular, ele precisa ganhar mais do que os seus 60 mil reais mensais. Enquanto esteve emprestado ao Ceará na temporada passada, ele ganhou um acréscimo de 20 mil reais, ou seja, ganhava 80 mil enquanto defendia o vovô. Voltou para o Corinthians para ganhar uns 60 mil. A ideia do Timão era ver se ele conseguia performar durante o Campeonato Paulista. A resposta foi extremamente positiva, até por isso essa renovação. Em relação a uma possível desavença entre o empresário dele e o Corinthians, essa informação foi divulgada durante a semana pelo craque Neto em seu programa Os Donos da Bola. Não consegui a confirmação de ninguém no Timão a esse respeito. De qualquer forma, a tendência, se tudo correr bem, é de que o vínculo seja estendido, até porque o Tchoca quer muito permanecer no Corinthians. Ele entende que esse é o momento de se fixar, virar titular absoluto e um cara conhecido do torcedor. Só para completar, na atual temporada, 7 jogos e 1 gol. Última informação sobre o Timão: Corinthians, com um ponto conquistado diante da Portuguesa, garantiu matematicamente a primeira colocação do seu grupo. São 26 pontos conquistados contra 16 do Mirassol. Mirassol tem mais 3 partidas para jogar, poderia chegar a no máximo 25, ou seja, Corinthians vai fazer a partida de mata-mata contra o Mirassol, jogo único dentro do seu estádio. Bora mudar de assunto e falar sobre Fabrizio Angeleri, que será o primeiro reforço do Corinthians para 2025, lateral esquerdo de 30 anos de idade, que chega a pedido de Ramon Dias, mais um argentino indicado pelo treinador. Importante contar que o Angeleri terá 100% dos salários pagos pelo Corinthians durante o período de empréstimo. Esse empréstimo tem obrigação de compra se algumas metas forem batidas. Atleta completamente fora dos planos do Getafe, com quem tem contrato até junho de 2026. Ele não joga desde o ano passado, completamente fora dos planos e da realidade da equipe espanhola. Importante lembrar ainda que o Angeleri tem na Espanha 800 mil reais por mês de salário. Ele chega para ser o lateral esquerdo mais caro do elenco. E olha que são 4. Fabrício Angeleri será a primeira opção. A tendência é que o Hugo siga sendo a segunda, com o Matheus Bidu a terceira, ainda há o Palácios. O Corinthians, se depender da diretoria, vai tentar encontrar clubes interessados no Palácios e também no Matheus Bidu. Hora de falar sobre a chance de Yuri Alberto trocar o Corinthians pela Inter de Milão durante o fim de semana. Benjamin Bach trouxe essa notícia. O apresentador da CNN contou que o André Cury está na Europa e que o Corinthians deve receber proposta milionária da Inter de Milão nos próximos dias, com transferência em julho. Conversei com o André Cury, que de fato está em território europeu, mas mais especificamente em Barcelona, embora não seja para tratar do Yuri Alberto. A ida dele à Espanha se deve por conta de Vitor Roque. O Palmeiras está tentando comprar o Vitor Roque e o André Cury tenta solucionar essa questão envolvendo o Barcelona e o Betis, operação das mais complicadas. No vídeo da tarde dessa terça-feira trago mais detalhes sobre Vitor Roque. Quero falar agora sobre a situação do Yuri Alberto. O André Cury admite que a Inter de Milão monitora de perto os passos do Yuri e ela tem capacidade financeira para pagar aquilo que o Corinthians quer, pelo menos 25 milhões de euros. Mas a estratégia do André e do Yuri Alberto foi não fomentar muito essa história, especialmente nos meses de dezembro e janeiro. Segundo o André Cury, essa janela de inverno na Europa é uma janela mais fraca, onde apenas os times na rabeira das competições saem para contratar. E a ideia do André Cury e do Yuri é que ele se mude para um clube importante, em boa fase, no futebol europeu. Até por isso, vai se aguardar por propostas
que venham para o verão europeu, ou seja, para a janela de julho e agosto. Negociações nesse momento não existem, embora, de fato, a Inter de Milão monitore a possibilidade de compra do Yuri, atacante de 23 anos de idade, um dos principais artilheiros do futebol brasileiro na temporada passada, e essa combinação de gols e juventude deve garantir, de fato, ao Yuri Alberto uma proposta das mais interessantes. Hoje o Corinthians tem dois grandes ativos, o Breno Bidon e o Yuri Alberto. O Yuri até vale mais do que o Bidon, mas vale a lembrança de que o Timão tem só 50% dos seus direitos econômicos, a outra metade pertence ao Zenit da Rússia. Bora fechar o vídeo para contar sobre a guerra de bastidores e por audiência entre Record e TV Globo. Nessa quarta-feira, a Globo exibe a estreia do Corinthians na pré-Libertadores, confronto contra a Universidade Central, jogo na Venezuela, partida de ida do playoff daquela fase preliminar da Libertadores, jogo marcado para 21h30. Vale a lembrança de que a Record tem exibido jogos do Campeonato Paulista às quartas-feiras, às 21h35. E nas últimas duas quartas-feiras, inclusive, a Record bateu a Globo com o Neymar em campo, na quarta-feira passada com Corinthians e Santos, na quarta-feira anterior com a estreia do Neymar vestindo a camisa do Peixe. Pois bem, para evitar a concorrência da Globo e do jogo do Corinthians na pré-Libertadores, a Record decidiu alterar sua grade. E São Paulo e Ponte Preta, que se enfrentam no Morumbi, jogo importante especialmente para o torcedor do Palmeiras, que vai precisar secar a ponte, sob o risco de o Palmeiras não passar para a próxima fase. Esse jogo não vai mais acontecer às 21h35. Ele foi antecipado para 19h30 e terá transmissão da emissora paulista. Então, para fugir da concorrência da Globo, a Record antecipou seu jogo. E você vai poder assistir às 19h30 em TV aberta na Record, a São Paulo e Ponte Preta, às 21h35 em TV aberta na Globo, a estreia do Corinthians contra a Universidade Central. Só para lembrar que no Campeonato Brasileiro, quando Record e Globo transmitirão jogos do Campeonato Brasileiro em TV aberta, a Record já usará esse expediente de transmitir sua partida às 19h30, com a Globo ficando com o jogo das 21h30. O que você pensa sobre essas estratégias? O que você acha das emissoras de TV no Brasil? Você tem uma preferência? Já use o espaço para comentário e opine sobre tudo isso. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!